Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira e segunda-feira quem sempre aparece por aqui? Pois é, eu mesma. Só pra lembrar, hoje então é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. E hoje nós vamos fazer a ficha 7 da apostila de Natureza e Cultura, ok? Bom, na última aula, vocês descobriram com a tia Vanessa que os índios caiapós, eles utilizavam a argila para fazer pinturas pelo corpo, que é um tipo de arte em que eles usam o corpo para pintar e se enfeitar, não é? Hoje em dia a gente usa anéis, pulseiras, colares para enfeitar, né? Mas eles não, eles usavam argila, a tinta feita com argila. E a gente viu que eles misturavam a argila com alguma coisa. O que era mesmo? Isso mesmo, eles misturavam com a água. Hoje eu tenho aqui, olha, dois tipos de argila. A argila verde e a argila rosa. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Se a gente colocar, olha, tem um pratinho aqui. Eu vou colocar pra vocês verem a argila rosa. E vou colocar também a argila verde. Ó, eu tenho dois pratinhos e a gente vai fazer um experimento. Vou colocar também um pouquinho da argila verde. E a gente vai ver que eles usavam para fazer essa mistura o que mesmo? A água. Também tem um pouquinho de água aqui. Como que a gente vai ver esse experimento? A gente vai colocar na argila rosa 2 colherinhas dessa daqui de água. E também na argila verde nós vamos colocar 2 pincéis desse de água e nós vamos ver como é que vai ficar essa misturinha aqui. Ó, vou colocar mais um pouquinho porque o pincel pega menos. Olha, deem uma olhada na textura como que fica. Quando a gente coloca a água, ele forma como se fosse uma tinta mesmo. Tá vendo que ele fica bem pastoso, igual uma tinta que a gente tem em casa, que a gente usa, por exemplo, a tinta guache e tal. Se eu utilizar essa tinta para me pintar, olha só o que vai acontecer. Ó. Eu vou fazer um desenho com essa tinta, porque ela formou um tom mais forte, porque a gente não colocou muita água. Ó, vou fazer com a rosa também para vocês verem. Viram só? E é assim que os caiapós faziam para se pintar, diluindo a argila na água. Agora, queria fazer um outro experimento para vocês verem. Se a gente colocar muito mais água do que a gente colocou, olha, eu tenho aqui outro pratinho com argila verde e argila rosa. Se a gente colocar muito mais água do que eu tenho de argila, olha, deixar bem empoçado mesmo, de modo que essa tinta, ela fique bem ralinha. Se eu colocar muita água, será que essa tinta vai ficar forte do mesmo jeito? E eu vou conseguir pintar? Quer ver? Vou mostrar pra vocês como é que vai acontecer agora. Se eu colocar, deixa eu limpar o meu pincel. E se eu colocar muita água, olha o que acontece quando eu passo. Tá vendo só? Que a tinta não ganha intensidade, nem apareceu. Ó, vou colocar de novo. Na rosa agora. Tá vendo só? Que nem apareceu direito. Por quê?
Porque os caiapós tinham um segredo. Para a mistura deles funcionar, eles tinham uma quantidade correta na mistura de água e de argila, não é? E na ficha 7 de vocês, está dizendo assim, olha. O que aconteceu com a mistura ao juntarmos 2 copos de argila com 1 copo de água? Essa tinta ficou boa para pintar? Então, se a gente coloca um pouco de argila e um pouco de água, essa tinta, olha, ela fica assim, ela fica boa para pintar. Agora, se a gente coloca pouquinha argila e muita água, essa tinta, ela fica igual vocês viram aqui na outra, olha, que eu passei. Ela não fica boa para pintar. Que é a pergunta 2, que diz assim: o que aconteceu com a mistura ao juntarmos 2 copos de água e 1 copo de argila? Essa tinta ficou boa para pintar? Ou seja, se tiver mais água e menos argila, essa tinta não fica boa para pintar. E como que vocês vão responder a essa pergunta da apostila e da ficha 5? Vocês vão responder da seguinte forma. Todo mundo, eu acho que tem tinta guache em casa, ou cola colorida, ou qualquer tipo de tinta. E vocês vão fazer esse experimento em casa, porque talvez vocês não tenham argila. Por isso eu tô dando a dica de usar a tinta guache. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher a cor preferida de vocês, pode ser a que vocês mais gostarem. Em um potinho, vocês vão colocar um pouquinho de tinta verde e só um pouquinho de água. Vocês vão diluir um pouquinho de tinta verde em um pouquinho de água. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente dilui um pouquinho de tinta verde em um pouquinho de água. Olha, eu consigo fazer uma pintura e a gente consegue ver bem bonito o nosso tom de verde. Agora, vou mostrar para você o contrário. Se eu colocar esse mesmo pouquinho de tinta verde e colocar muita água, vamos ver o que acontece? Olha, se eu colocar um pouquinho de tinta verde e colocar muita água, olha só o que acontece. Essa tinta perde a intensidade. Viram só? Então, é dessa maneira que vocês vão fazer essa atividade. Diluindo a tinta, primeiro em um pouquinho de água e depois diluindo essa tinta em muita água. Que aí vocês vão entender que assim como os caiapós pintavam, a gente também perde a intensidade quando a gente dilui e coloca muita água, ok? Espero que façam e que fique lindo o trabalhinho de vocês. Ah, e não se esqueçam de colocar o nome e a data de hoje a lápis grafite. Um grande beijo, tchau, qualquer coisa que precisarem eu estou à disposição.